Claro, porque na verdade é uma farsa, um discurso de conveniência só quando é do lado que lhe convém. O que eu diria, a situação da Venezuela é essa, infelizmente agora estamos em um momento que é um pico de gravidade, de repressão, de violência, de regime, mas infelizmente a situação vem já acontecendo já faz décadas, né? Então, não é a primeira vez que já tem eleições farsa, na verdade, e não é a primeira vez que os líderes da oposição são reprimidos e que a população também seja reprimida. Agora tem essas diferenças realmente que eu sempre, nesses dias, estou repetindo isso, na verdade, não é que Maduro fraudou as eleições. Maduro perdeu as eleições. As eleições foram comprovadamente vencidas pela oposição, não obstante as tentativas de fraudes de Maduro, que obviamente impediu os legítimos líderes da oposição de participar, dificultou a votação dos venezuelanos no exterior, fechou vários colégios, várias escolas, concretamente, vários lugares de votação antes do horário previsto, etc. E tal. Não obstante tudo isso, ele continua perdendo as eleições. A corte, o TSE de lá, o Tribunal Eleitoral de lá, obviamente anunciou que Maduro venceu, mas por quê? Porque todos eles foram nomeados por Maduro. Ainda eles não apresentaram as provas da vitória, das cédulas, enquanto as provas que a oposição entregou já foram entregues e checadas por vários atores internacionais que reconheceram então a validade destes documentos e das cédulas concretamente. Então ele perdeu as eleições, isso é fato. Agora, além destes casos que nós falamos aqui, obviamente a ditadura se comporta, infelizmente, como todas as ditaduras sempre se comportam. Essas torturas, essas prisões, tem uma prisão que ficou famosa por ser chamada La Tumba, o túmulo, né? Uma prisão minúscula, não me lembro agora exatamente, de 2 metros por 2, algo deste tipo, exatamente um destes prédios no centro de Caracas, que está totalmente contra qualquer princípio de direitos humanos, já denunciada a Corte Internacional de Direitos Humanos, já denunciada também na ONU, etc., e continua existindo, onde estão presos opositores políticos, e por opositores políticos muitas vezes se entende pessoas normais, comuns, que saem à rua cansadas da fome, da miséria, da repressão, etc. E, inclusive, além daquilo que nós conseguimos enxergar pela mídia, a ditadura venezuelana também começa a reprimir também no exterior. Em parte isso é normal, todas as ditaduras também fazem isso. Cuba faz isso, tem uma rede de espionagem no exterior contra cubanos no exterior, tanto para recuperar os cubanos que fogem da ilha prisão de Cuba, quanto para controlar os cubanos que falem eventualmente mal do regime ditatorial. Ainda a China, nem falar, faz isso muito mais, muito melhor ainda, de forma mais eficiente, que consegue controlar e ameaçar, amedrontar e impedir que falem muitos, quase a maioria dos chineses que estão fora do país. E também hoje acontece com a Venezuela, obviamente em escala muito menor, porque eles não têm a capacidade técnica de fazer isso. Mas eu pessoalmente conheço alguns venezuelanos aqui no Brasil, até falamos, né, Renato? Queríamos até pensamos até na eventualidade de trazer alguém aqui, alguns deles, mas eles mesmos não podem dar declarações porque tem familiares lá e eles sabem que caso dê declarações contra o regime, terá repercussões e retaliações contra os familiares. Infelizmente, eu diria que se põe uma grande pergunta que muitas vezes as pessoas fazem, mas como é possível ainda em 2024 uma ditadura, uma situação dessa? Eu respondo sempre o seguinte: olha, infelizmente este ainda 2024 não existe, porque a ditadura faz parte dos sistemas políticos desde sempre. Então muda a face da ditadura, da tirania, do despotismo, mas a ditadura faz parte do ser humano. Infelizmente nós temos que entender que o ser humano tem uma tendência, nem todos, claro, mas tem uma tendência a usar a coerção, a reprimir seus compatriotas, seus irmãos, seus iguais, e a ditadura não desaparecerá nunca da face da terra. A nota triste agora é que, obviamente, as ditaduras no mundo, nos últimos anos, infelizmente, estão aumentando.